Gostaria de convidar o pastor Edivaldo Gomes, nosso preleitor dessa noite, está trazendo uma palavra. Amém? Para bendizer o nome do Senhor nesse lugar. O teu ungido, Jesus. Usa ele neste momento como instrumento do Senhor, meu Pai. Fala conosco de uma maneira peculiar, com cada irmão, com cada servo do Senhor, Jesus, que se faz presente em nome de Jesus nesta reunião. Assim nós te pedimos para a glória do teu nome. Amém. Com alegria eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos pregar nossa Bíblia. Louvado seja Deus, aqui no texto que está em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 18. Louvado seja Deus. Podemos ler a partir do versículo 17, 18. Louvado seja Deus. E também o versículo, até o versículo 20. Os irmãos encontraram? Amém? Se tiver algum irmão perto de Gênesis, ainda está longe, viu? Acharam? Aleluia. O versículo 18 diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito o Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento no ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém. Os irmãos podem tomar seu assento, dando glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glorifico a Deus por essa grande ocasião de estar aqui. Mais uma vez, estivemos ontem à noite, e Deus derramou sobre nós a tua graça, a tua bênção, enquanto orávamos, enquanto era ministrado o louvor, a adoração, teve uma boa participação do louvor, e o Senhor também nos trouxe uma edificação espiritual num texto bíblico aqui também. Nós estávamos ali traduzindo para Maria e explicando a ela que aqui no Brasil há uma grande necessidade do reavivamento missionário, a necessidade de que a chama missionária ela volte mais uma vez a inflamar os corações neste lugar. Nos anos 80 o Brasil viveu um grande mover missionário. Nos anos 80, em todas as capitais, em todas as cidades, nós víamos o mover de Deus agindo através do movimento missionário. Foi o ano em que as igrejas mais cresceram no Brasil, foi nos anos 80. E nós vimos que depois as coisas se passaram e houve-se um certo silêncio. E nos anos 90 foi aquele desafio, foi marcado por muitos escândalos. E a visão missionária passou, parece que ficou um pouco opaca, um pouco obscura, e depois as coisas começaram a acontecer. Quando foi no ano de 1995, eu saí do Brasil para o campo de missões da Europa, um lugar onde muitas pessoas, muitos obreiros, amigos meus, disseram: é melhor você não ir, não vá, porque a Europa é um lugar difícil, é um lugar da oposição, é um lugar de pessoas frias, um lugar onde as pessoas não se adaptam ao Evangelho, onde a cultura é diferente, e é melhor você ir para outro lugar. Vai aqui para a Bolívia, para um país da América do Sul, ou então você só vem para os Estados Unidos. E porque lá nos Estados Unidos é fácil pegar aulas, aqui na América do Sul também as pessoas são bem receptíveis, os latinos são bem receptivos ao Evangelho, e na Europa é um lugar muito difícil para ser evangelizado. Aquilo que as pessoas, que alguns colegas usaram essas palavras como uma motivação a eu permanecer ao lado deles ou junto com eles, para mim foi um fortalecimento para eu poder ir para o campo missionário na Europa, porque o Espírito Santo colocou no meu coração a seguinte observação: se reunirem todos os obreiros, todos os ministrantes, todos os pregadores, todos os
porque a tendência do ser humano é facilitar as coisas ou simplesmente se acomodar. Trazendo esse texto para a nossa meditação, pois o Espírito Santo colocou no meu coração, enquanto eu pedia para que, Senhor, o que eu devo ministrar para uma igreja no Brasil, o que eu devo ministrar para uma igreja que está aqui no Brasil, onde há um mover aqui em nosso meio, porque nós lá, quando estamos na Europa, ouvimos testemunho, ouvimos palavras, passam os pregadores brasileiros ali, vemos noticiários a respeito de uma grande mover de uma obra missionária. Os próprios europeus, quando dizem, olha, Edvaldo, você, pastor Edvaldo, você é brasileiro, olha, nós ainda temos a esperança de ser reavivados a chama missionária na Europa pelo cidadão brasileiro. E quando eles falam daquilo lá, eu sinto a responsabilidade que me pesa nos meus ombros, porque como cidadão brasileiro, eu passo por certas dificuldades em compreender alguns aspectos aqui no Brasil. O texto diz, o qual em esperança creu contra a esperança. Diga, o qual em esperança creu contra a esperança. A Bíblia nos traz esse fato, o qual é de grande importância para nós nesses últimos dias, é que nós que estamos vivendo conforme o hino que foi cantado pelo grupo das irmãs, conforme a Bíblia diz, conforme a natureza revela, conforme o sistema político procura encobrir as pessoas, conforme o sistema governamental procura disfarçar de uma maneira ou de outra, conforme a CIA, conforme os serviços secretos têm descoberto e sabem da verdadeira realidade do mundo e têm procurado esconder da humanidade para não criar um colapso mundial de pânico e desespero. Nada mais é do que o cumprimento do que a Bíblia diz das passagens bíblicas a respeito do acontecimento dos últimos dias. Nós estamos mais do que nunca passando os últimos momentos da igreja na face da terra. Os acontecimentos, a própria igreja, ela traz uma revelação disso. Não precisamos olhar longe, não precisamos olhar nas nações, não precisamos olhar em torno de nós, mas devemos olhar aqui mesmo, pertinho da gente. E nós vamos ver o cumprimento dos mais cumprimentos da Bíblia. Há um texto que a Bíblia nos traz a respeito do acontecimento dos últimos dias em São Mateus capítulo 24. E o versículo, eu creio que o versículo 14, diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. E no início da minha fé, eu ouvi muitos pregadores falar a respeito desse texto, pregarem sobre esse texto, ministrarem sobre esse texto. Na escola dominical falavam sobre esse texto, muitos mencionaram sobre esse texto. Mas todas as vezes que eu li esse texto, alguma coisa mexia dentro de mim e dizia: está errado, tem alguma coisa errada aqui, alguma coisa está mexendo diferente nesse texto, tem alguma coisa errada. E foi se passando os anos, e foi se passando os anos, e eu não me conformava com aquele versículo 14 de Mateus 24. E quando as pessoas falavam de missões, falavam